a aula de hoje é problemas de otimização. Então, nosso problema 1 diz o seguinte: determine a altura do cilindro circular reto de volume máximo inscrito na esfera de raio R dado. Tá? Então, eu já desenhei aqui para você uma esfera. Tá? Desenhei aqui uma esfera. E no problema diz que é um cilindro circular reto. Tá? Tem coisas que parecem um tanto que redundantes na matemática, porque na cabeça de vocês, vocês têm cilindro como sendo aquela coisa, que é um objeto, que embaixo é uma circunferência, em cima é uma circunferência, certo? Não é isso que você tem? Para matemática, a gente não se restringe em pensar cilindro assim. A gente pensa superfície cilíndrica. Superfície cilíndrica não precisa embaixo ser uma circunferência, tá? É qualquer curva fechada simples, tá? Curva fechada simples, tu vais precisar isso para cálculo 2. Quando eu te disser curva fechada, quer dizer que ela vai ter um início e que o final dela vai ser igual ao início. Isso significa ser curva fechada. Quando eu falar curva simples, eu quero dizer que essa curva ela não vai ter alta interseção, tá? Tipo o símbolo do infinito, que corta. Não vai acontecer isso, tá bom? E se eu falar que essa curva é diferenciável, eu quero dizer que ela é suave, que ela não tem bicos, beleza? Tá? Então, no problema está dizendo aí um cilindro circular reto. Se ele está falando cilindro circular, quer dizer que a base é um círculo e o topo também é um círculo. Tá? Se ele está te dizendo que é reto, significa que ele não é oblíquo. Oblíquo é que ele poderia ser inclinado. Beleza? O problema não é para esses casos inclinados. É o caso clássico mesmo, de ser um cilindro da forma como você está imaginando que seja. Circunferência aqui, e isso seja reto. Tá bom? Então, vamos lá. Eu te dou o raio da esfera. Eu digo, por exemplo, que o raio da esfera é R. Eu quero saber como é esse cilindro para ter o maior volume possível. Como resolver esse problema? Esses tipos de problema que envolvem esfera, cilindro, cone, cilindro, distâncias, sempre vai ter esse carinha aqui. O Teorema de Pitágoras, que você foi apresentado a ele lá no 9º ano, que você utilizou ele em geometria plana, você utilizou ele em geometria analítica, utilizou ele em geometria espacial, e agora chega aqui em cálculo, ele vai aparecer novamente. Tá? Então, vamos lá. Eu olho para um cilindro. O que a gente sabe de um cilindro? Se o cilindro tiver raio R e tiver altura H. O que a gente sabe do cilindro? Lá da geometria espacial. Você sabe o quê? Você sabe o volume, tá? E o nosso problema está atrelado com o volume, ele não fala de área. Então nós sabemos o volume. Como calcula o volume dele? Como é que é? A área da circunferência, então a área da base dele, vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura. Só que a base é uma circunferência. Então, é πr ao quadrado vezes a altura que eu chamei de h. Tudo bem? Então, você concorda comigo que π é um número fixado, tá? É uma constante. O raio ele pode ser alterado, certo? E a altura também pode ser alterada. Se eu modifico a altura, o volume também modifica. Só que ele modifica de forma linear, já que o expoente é 1. Tá ok? Se eu modifico o raio, o volume modifica. Só que ele modifica de forma quadrática. Tá?
Por exemplo, se eu dobrar a altura, o que acontece com o volume? O volume dobra. Mas se eu dobrar o raio, o que acontece com o volume? O volume quadriplica, tá? O volume vai ser multiplicado por 4, ok? Então, são variáveis que têm influências distintas no objeto, tá? Então, você pode enxergar que o volume do cilindro, ele depende de duas variáveis, da variável R e da variável H, tá bom? Lá no ensino básico, você olhava assim, V igual a πr² vezes H. Aqui não. Aqui nós enxergamos mais. Aqui nós enxergamos que esse R pode modificar e esse H pode modificar. Se esses dois caras podem modificar, significa que V, na verdade, é o quê? É uma função. Só que ela é uma função que depende de duas variáveis, de R e de H. Beleza? Beleza. Se é uma função que depende de duas variáveis, isso aqui não é cálculo 1. Certo? Porque cálculo 1 é função de uma variável. Tá? Então eu preciso pensar nesse volume como uma função de cálculo 1 e não uma função de cálculo 2. Tá ok? Então vamos tentar ver se existe uma relação entre o raio e a altura. Vamos pensar. Olha, tem esse cilindro aqui. Está aqui a altura dele. E esse aqui é o raio dele. Tá? O raio do cilindro. E aqui tem a altura do cilindro. Eu te pergunto, qual é a relação do raio do cilindro com o raio da esfera? Dá para comparar os dois? Qual é a comparação que você faz? O raio da esfera é maior que o raio do cilindro. Tá bom? Agora vamos pensar o seguinte. Se eu aumentar o raio do cilindro, o que vai acontecer com a altura do cilindro? Pensa na esfera um objeto fixado, tá? Se você quer aumentar esse raio, você concorda que não dá para aumentar o raio aqui? Porque ele vai bater na parede da esfera? Tá? Então, para eu aumentar o raio, para ele continuar cabendo aqui dentro, esse cilindro, eu não vou ter que diminuir o cilindro? Sim ou não? Então, aumentando o raio, automaticamente a altura vai ter que diminuir. Beleza? E se eu aumentar a altura, vai ficar batendo aqui, não vai? Então, a única forma desse cilindro caber aqui dentro é diminuindo o raio. Beleza? Então, existe uma relação direta aqui entre raio e altura. Tá? Se existe essa relação entre raio e altura, pode ser que nesse volume eu consiga isolar o raio ou a altura e verificar que o volume depende só de uma das variáveis, porque a outra depende da outra variável. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer o seguinte. Consegue enxergar esse triângulo aqui? Consegue enxergar esse triângulo? Esse aqui. Vamos pegar esse triângulo e vamos colocar ele bem aqui. Vamos lá. Eu destaquei esse triângulo para lá. Esse cateto aqui é o raio do cilindro, tá? Eu te pergunto, quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa? É o raio da esfera, concorda? Está saindo do centro da esfera até a extremidade da esfera. Então é o raio da esfera, tá? Raio da esfera. E quem é esse pedaço aqui? Esse outro cateto? Oi?
Metade da altura? Metade da altura de quem? Do cilindro. Concorda? Concorda que é a metade da altura do cilindro? Tá? Olha, se eu pegasse o centro da base aqui e levasse para o centro da base, seria a altura. Está aqui, tá? Só que eu estou no centro da esfera. O centro da esfera coincide com o centro do cilindro, tá? Já que são figuras que são simétricas. Beleza? Então, esse pedaço aqui é exatamente a metade da altura do cilindro. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, metade da altura do cilindro. Beleza? Tá? Agora, eu tenho um triângulo retângulo, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Vai ficar r ao quadrado é igual a rzinho ao quadrado mais altura sobre 2 ao quadrado. Tá bom? Eu tenho o volume, que depende de duas variáveis, e eu tenho essa igualdade. Tá? Só que nesse volume eu tenho um r ao quadrado. Tá? Aqui não tem um r ao quadrado? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara que está positivo, vou passar para o outro lado, negativo. E eu vou saber quem é o r ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos passar esse cara para cá. Então, vai ficar assim, ó. Rzão ao quadrado. Esse cara está positivo, vou passar para o outro lado, vai ficar negativo. Vai ficar menos h sobre 2 ao quadrado. Esse é o rzinho ao quadrado. Tá? Tudo bem? Já sei quem é o rzinho, tá? Rzinho ao quadrado. Então, eu vou pegar a fórmula do volume agora. Então, eu vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar esse cara aqui de 2. E vou fazer o seguinte, ó, vou substituir 2 em 1. Tá? Vou pegar isso e vou colocar aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó, volume é igual π. Quem é o r ao quadrado? R ao quadrado é isso aqui, ó. Tá? É rzão ao quadrado menos... Eu vou logo dividir, eu vou logo operar esse quadrado, vai ficar h ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4. Isso é só o rzinho ao quadrado, vezes o h. Tudo bem? Agora, isso aqui não é o volume do cilindro? É exatamente o volume do cilindro. Beleza? Só que agora esse volume depende do raio do cilindro? Não. Ele depende só da altura do cilindro. Tá ok? Tem um raio aqui. Eu pergunto para você, esse raio é variável? Não, ele é uma constante. Tá bom? Foi te dado no início que é uma esfera de raio R. Tá? Então, está fixado esse R. Então, esse é uma constante, esse é uma constante. Obrigado. Esse é uma constante, tá? Então, a única variável que tu tens que enxergar aqui é o H. Tá bom? Então, tu tens que enxergar assim. V, eu vou fazer a distribuição aí dessa multiplicação, tá? Vou multiplicar aqui, vou multiplicar aqui. Então, vai ficar, olha, H vezes R quadrado vezes π. Vai ficar π, Rzão ao quadrado, H. Menos esse com esse e esse. Vai ficar assim, ó. π sobre 4, h ao cubo. Tudo bem? Ficou claro isso? Só que agora a função volume antes dependia de duas variáveis, que era r e hzinho. Agora a função volume depende só de h. Tudo bem? Então pronto. Eu tenho uma função volume aqui, tá? O que é que o problema diz? O problema diz... Coloca lá o slide, por favor. Então, o problema diz, olha, determine a altura do cilindro reto de volume máximo. Então, eu quero fazer o que com essa função volume? O que é que eu quero da função volume? Eu quero o máximo dessa função. Só que essa função depende da variável
h. Então, eu tenho que ir atrás do ponto crítico dessa função, tá? Como é que eu acho o ponto crítico de uma função? Eu derivo e igualo a zero. Esse vai ser o ponto crítico. Como é que eu sei se esse ponto crítico é máximo ou mínimo? Eu derivo de novo e substituo o ponto crítico. Se por acaso o sinal da segunda derivada for positivo, esse ponto é mínimo. Se for negativo, ele é máximo. Deu para entender? Então, nós já temos todas as ferramentas necessárias para resolver esse problema. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos derivar. É fácil essa função? Diga. Sim. Sempre vocês precisam ter em mente o contexto que vocês estão. Nos problemas anteriores que nós estávamos trabalhando, eu só te dava a função e dizia assim, determina o ponto de máximo, determina o ponto de mínimo, determina os pontos críticos. E vocês só faziam a conta às cegas, lembra? Vocês só faziam isso. Agora, não pode fazer as contas às cegas. Agora, tu tens que fazer o seguinte. Quando eu estiver fazendo essa conta, eu tenho que tomar cuidado com o h. O h é uma altura. A altura, não existe altura negativa. Se por acaso eu estiver fazendo as contas e me aparecer uma altura negativa, a minha conta está errada? Não. Ela só não é aplicável. Entendeu? Então, se aparecer um H negativo, você descarta esse H. Você diz, não, H negativo não serve. Eu tenho que só achar H positivo. Beleza? Ficou claro? Esse é o domínio da tua função. Tá? Porque não é só o domínio da função, é o domínio da função no contexto. Porque se você olha para essa função aqui, que tipo de função é essa? É uma função polinomial. Qual é a variável? Não é H? É um polinômio de que grau? De grau 3. Olha, aqui é grau 1. Lembre-se, isso aqui da frente é um número. Tá? Aqui é grau 3. Isso aqui da frente é um número. Então, é como se você estivesse vendo aqui um polinômio que só tem o x e o x ao cubo. Tá? Então, essa que é a ideia. Tá bom? Então, vamos derivar isso. Derivando, a função que depende só de h é igual. Derivada desse, quanto é que é? πr quadrado, porque a derivada de h é 1. Tá? É πr ao quadrado. Menos, quanto é a derivada desse? Quanto é que é? 3π sobre 4h ao quadrado. É derivar polinômio. Tá bom? Pronto, já derivei. Agora, vamos ver onde é o ponto crítico. Determinar o ponto crítico. Que eu quero fazer isso aqui, ó. A derivada do volume, eu quero que isso seja zero. Então, isso aqui, πr ao quadrado menos 3π sobre 4h quadrado, eu quero que isso seja zero. Tá? Quem é que eu tenho que achar aí? Tenho que achar quem? Quem é o h que faz com que essa conta dê zero. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Ó, esse cara está negativo, eu vou passar para lá. Então, vai ficar, ó, πr ao quadrado é igual 3π sobre 4h ao quadrado. Tá? Dá para cancelar quem? O π, certo? Você cancela aqui o π. E você pode passar o 4 e o 3 para o outro lado, né? Passa o 4 multiplicando e o 3 vem dividindo. 4 vai ficar assim, h quadrado. Certo? Tá bom? Você sabe que o R é um número positivo, que é o raio da esfera. Tá? Só que o que é que você tem aqui? H ao quadrado. O quadrado está dando igual a um número. Vamos só lembrar aqui? Se você tem
h ao quadrado igual a 4, quem é o h? Quem é o h? É mais e menos a raiz desse cara, certo? Então, h é mais e menos 2, beleza? Porque se trata de potência, tá? Então, h é mais e menos 2. Só que no nosso contexto, o h é uma medida. Medida só positiva, não existe medida negativa. Então, se tem um quadrado lá, eu já sei que eu não quero daqui resultados negativos. O que aparecer de negativo, descarto. Só pego o positivo, tá bom? Então, olha, se h ao quadrado é isso, significa que o h é igual a mais e menos a raiz disso, 4 r ao quadrado sobre 3, certo? Eu já sei que o negativo não me serve, tá? Então, o contexto, descarta o valor negativo. Tá bom? Então, só serve o h positivo. Então, h é igual. Quanto é a raiz de 4? 2. Quanto é a raiz do r ao quadrado? Se você não soubesse quem é r, suponha que fosse isso aqui. Raiz de r ao quadrado. Se você não sabe quem é r, não sabe se ele é positivo ou negativo, a resposta aqui seria módulo de r. Tá bom? Porque ele poderia ser negativo, tá? Se você não sabe, no nosso caso, nós sabemos quem é r. Nós sabemos que r é uma medida, então ele é positivo, tá bom? Então, r ao quadrado, a raiz disso é r. Dividido. Aí a raiz de 3 a gente não sabe, então deixa a raiz de 3. Pronto. Esse é o h, tá? O h tem que ser 2 vezes o raio dividido pela raiz de 3. Esse é o ponto crítico. Agora, como é que eu garanto que com esse h eu tenho volume máximo? Como é que eu tenho que fazer para descobrir se isso me dá o volume máximo? Qual é o próximo passo? Segunda derivada, tá bom? Nota que nós estamos com um polinômio, então derivar uma vez, 2 vezes, 3 vezes é tranquilo, tá? Então vamos para a segunda derivada. Segunda derivada. Segunda derivada. Então, cadê nossa função? Está aqui. Essa aqui é a primeira derivada, né? Vamos derivar pela segunda vez. Depende de h. É igual. Quanto é a derivada disso aqui? A derivada disso é 0. Não tem h aqui. Então, isso aqui é uma constante. Lembre-se que a variável é h, tá? Aqui não tem h, então a derivada disso é 0. Vamos para esse. Quanto é a derivada desse? Aí o 2 vem para frente, tá? Então, não vamos esquecer do negativo. Então, vai ficar menos, o 2 vem para frente, vai ficar 2 vezes 3π sobre 4 e h. Tá bom? Você pode simplificar aqui. Então, a segunda derivada em relação a h vai dar menos 3 meios π de h, tá? Essa é a segunda derivada. Beleza? Vamos lá. Você não tem que pegar esse cara e substituir aqui? Sim ou não? Qual é o sinal desse cara? Positivo. Quando você substituir aqui, o resultado vai dar o quê? Negativo. Então, se a segunda derivada está dando negativo, esse ponto é de quê? De máximo. Problema resolvido. Tá bom? Então, o volume, a segunda derivada do volume
de 2, R, raiz de 3, é igual a menos 3 π sobre 2 vezes esse H, que é esse cara, 2R raiz de 3. Tu precisa ficar fazendo essa conta? Precisa? Não precisa, só coloca direto lá. Isso aqui é menor que zero. Tá? Menor que zero, portanto, pelo teste da segunda derivada, concluímos que essa altura maximiza o volume. E o problema está resolvido. Tá bom? Ficou claro? Tá? É lindo, não é? Não é lindo? É lindo. Eu fiz bem devagar, eu fiz com bastante calma, porque a tua prova ela é assim, tá? Lembra que na aula passada nós fizemos várias questões e todas elas também são longas? São longas, né? Então, a tua prova ou é um problema da aula passada ou é um problema da aula de hoje, tá? Na verdade, ela tem um problema da aula passada e um problema da aula de hoje. E você decide qual dos dois problemas você vai resolver. Entendeu? Tá? Então, é essa a escolha que você vai fazer. Nota que o trabalho é o mesmo. São questões longas, tá? Vamos continuar. Paulo, né? O Paulo está perguntando se só com a primeira derivada já não conseguia matar a parada, né? Vamos lá. Olhar para a primeira derivada. Você já tem um ponto crítico, que são esses dois caras, o positivo e o negativo, tá? Então você vai. Deixa eu colocar bem aqui. Você já sabe que tem um cara aqui e um cara aqui, tá? Essa aqui é uma função quadrática, onde o coeficiente do grau 2 é negativo. O coeficiente do grau 2 negativo significa que essa parábola tem concavidade para baixo. Tá? Então, se você analisa o sinal da primeira derivada, ela é uma coisa assim. Ok? Tá? Então, significa que entre as duas raízes, a sua função, a sua derivada tem sinal positivo. E aqui é sinal negativo e aqui é sinal negativo. A raiz que te interessa é só uma. Essa aqui você descartou, porque essa tem sinal negativo. Certo? Só interessa essa raiz aqui. Essa é a única que interessa para o contexto. Para a matemática sem contexto, todas as duas raízes são válidas. Tá? Mas para o contexto só interessa essa, que é a raiz positiva. Se essa é a raiz positiva, vamos pensar. Isso aqui é o sinal da derivada, que é velhinha, sinal da derivada. Antes dessa raiz que me interessa, a função é crescente. E depois disso, a função é decrescente. Se ela está crescendo e depois decresce, esse ponto é máximo. Entendeu? Então, você poderia justificar sim, dessa forma. Só que você ia ter que escrever aqui, pelo teste da primeira derivada. Esse ponto é de máximo. Tá bom? Então, você pode fazer tanto pelo teste da primeira derivada, quanto pelo teste da segunda derivada. Qual é a dificuldade do teste da primeira derivada? É que talvez seja difícil você analisar o sinal da derivada. Nesse caso, é fácil, porque é um polinômio de grau 2. Entendeu? Mas se não for um polinômio de grau 2, tu pode ter dificuldade de achar esses sinais. Tá? Por isso que o teste da segunda derivada ele vem para ajudar nesse sentido. Tá bom? Muito bem. Então, problema 1 resolvido. Vamos para o problema 2.
Vamos lá. Problema 2 agora. Você tem um cone, tá? Tá bom? Agora tu tens uma esfera, né? Tem aqui a sua esfera de raio R. E aí você tem um cone. A pergunta é a mesma. A esfera está fixada, tá? A esfera está fixada. Tu queres colocar um cone inscrito. O que significa ser inscrito? É que ele está encostando na esfera, em todas as suas extremidades, tá? Inclusive, nessa parte da base dele aqui, ele encosta todo na esfera, tá bom? Essa parte de baixo aqui da esfera é uma calota de fato, tá? A pergunta é, quem é o raio ou quem é a altura desse cone para que ele tenha volume máximo, tá bom? Nota que aqui vai ser muito semelhante ao problema anterior. Aqui também o raio do cone está diretamente relacionado com a altura do cone, tá? Por quê? Se eu tentar aumentar a altura desse cone, o raio eu vou ter que diminuir para ele poder caber aqui dentro. Se eu tentar aumentar o raio do cone, a altura eu vou ter que diminuir para ele caber aqui dentro, tá? Então, um está relacionado com o outro. A pergunta é, onde está o triângulo? Essa é a pergunta. Onde? Na base? Você sai daqui? Para onde? Para cá. É isso? Então vamos pegar aqui, daqui para cá. Até onde? Até o centro da base do cone, tá? Já fiz essa linha. E agora? Ligar o centro da esfera com o centro da base do cone. E agora? O centro da esfera com isso aqui, tá? Essa é a sua habilidade inicial da questão. Se você consegue enxergar onde tu deves colocar o triângulo, já é um bom caminho. A propósito, a sua questão, lembre-se, ela vale 9 pontos. Porque é uma questão, ok? A pergunta imediata que alguns já estão se fazendo é, professor, se eu colocar o triângulo, já dá para dar 8,5? Não, nem pensar, tá? Tá aí o triângulo. Metade de uma e metade da outra? Não, já me perguntaram isso várias vezes. Professor, se eu conseguir acertar metade de uma questão e a metade da outra. Não vou propor isso para vocês. O que eu posso propor é outra coisa. Se você tentar fazer tudo uma e tudo a outra, aí sim, eu peço para analisar a pontuação. Porque senão tu vai pensar assim, se eu fizer o triângulo, montar a função, tá tudo certo, o resto eu não lembro, deixa eu fazer a outra. Isso aqui eu sei derivar, eu sei igualar a zero, o resto eu não lembro. Aí, entendeu? Eu quero que tu saibas fazer as coisas, tá? Agora, se vocês tentarem fazer mesmo tudo a primeira e tudo a segunda, aí eu peço para analisar tudo, tá? Vamos lá. Esse triângulo, quanto é esse cateto? É o raio da base do cone. Raiozinho. Quanto é a hipotenusa? Raio da esfera, tá? Quanto é esse cateto? Metade da altura? 1/3 da altura? 1/3 do raio? Também não. Oi?
Pode fazer perfeito. Qual é seu nome? Beatriz. A Beatriz deu a ideia para gente. Faz uma relação entre a altura do triângulo e a altura do cone. É aí que está a resposta, tá? Então vamos pegar, olha, a altura do triângulo e a altura do cone. Eu vou passar aqui a altura do cone. A altura do cone não é tudo isso aqui? Então faz uma relação agora entre a altura do cone e a altura do triângulo. Quem é esse cara, então? É o quê? Tá, mas qual é essa relação? Perfeito. Perfeito. A Beatriz pensou o seguinte, olha, se você pegar isso tudo aqui, é a altura do cone. Tá bom? E se você pegar esse tamanho aqui, é a altura do triângulo, tá? E ela está pensando em fazer esse menos esse. Só é aí que está imperfeito. Mas eu quero uma subtração e eu quero que você pense nessas alturas. Quem que eu devo subtrair de quem? Lembre-se, o que eu preciso é esse cara. Vamos, ideia. Bem, a Enam pensou assim. Queremos isso e temos o raio da esfera. Tu estás pensando em fazer uma subtração. A subtração qual é? Tu tá com a ideia certa, mas só me diz a subtração que tu queres. É essa. Que é isso que você está tentando falar. Se você pegar o todo e subtrair desse pedaço, não vai sobrar o que a gente quer? Tá bom? Exatamente isso. Olha lá. Se eu pegar a altura menos o raio, tem exatamente o cateto. Tudo bem? Então, é a altura menos o raio. Beleza? Ficou claro agora? Tá? Então pronto. Tá aí o triângulo, triângulo retângulo, com as informações que a gente precisa. E aí? Vamos fazer a conta agora. Teorema de Pitágoras aqui, né? R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H menos R ao quadrado. Tá aí o Teorema de Pitágoras. Deixa guardadinho aí. Diga. Pois é, só que tu estás falando de um triângulo que está inscrito na circunferência. Certo? Nesse caso, o triângulo ele não está inscrito. Ok? Nota, uma figura a gente diz que está inscrita quando os vértices dele estão tocando na figura de fora. Tá? Esse cara aqui não toca, esse cara aqui também não toca. Entende? Só está tocando esse cara. Entende? Talvez tenha, a gente vai ter que pensar para tentar enxergar alguma coisa. Talvez tenha uma relação. Talvez tenha uma relação com esse raio, mas eu ia ter que pensar. Mas não lembro agora de imediato, assim, uma relação de cara, tá? Vamos lá. Então, ó, a gente já tem a relação Teorema de Pitágoras, tá? Qual é o volume do cone? Como é a fórmula do volume do cone? É a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Lembre-se, o cone, matematicamente falando, é como se ele fosse uma pirâmide de base, onde a base tem infinitos lados, tá? Por isso que a pirâmide e o cone têm a mesma fórmula de volume, tá bom?
Assim como os prismas e o cilindro, é tudo a mesma coisa na matemática, tá? A única diferença é que o cilindro é como se fosse uma base que tem infinitos lados, beleza? Então, é a área da base vezes a altura. Cone e pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Então, isso aqui é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, esse volume é o quê? Quem é a base? A base é uma circunferência. Então, é πr ao quadrado vezes a altura, que é h, dividido por 3. Tá? Só que esse volume está dependendo do raio e está dependendo da altura. Então, você coloca aqui. Depende de raio e depende da altura. Função de duas variáveis. Não nos interessa aqui. A gente quer uma função de uma variável. Então, eu já fiz essa relação. Nessa relação aqui, eu consigo isolar quem é o r ao quadrado. Tá? Que tem aqui r ao quadrado. Então, vou passar esse cara para lá e essa função vai depender só do h. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos pegar esse cara aqui. Vai ficar assim, ó, r ao quadrado menos h menos r ao quadrado. Isso é igual a r ao quadrado. Tá? Agora sim, eu vou chamar esse cara aqui de 1, vou chamar esse cara aqui de 2. Então, eu vou substituir o 2 em 1, tá? Então, substituindo 2 em 1, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o volume igual a π. Vou colocar o 3 na frente, tá? Junto com o π. E o r quadrado é isso, tá? R ao quadrado menos h menos r ao quadrado, tá? Vezes h. Tá bom? Tá aí a nossa função. Que tipo de função é essa? É uma função que depende só de h, tá? Então, a variável aqui é só h, então é v de h, tá? E que tipo de função é essa? É um polinômio também, tá? Lembre-se, tá aparecendo um r aqui, só que esse r tu tem que enxergar ele com uma constante, tá? Então, reescrevendo, vamos distribuir isso aqui, vamos determinar quem é esse cara, fazer a continha aqui dentro, multiplicar pelo h e por essa constante, para a gente deixar o polinômio todo bonitinho para a gente fazer a conta. Vai ficar assim, ó. π sobre 3, deixa eu fazer a conta lá dentro. R quadrado menos, aqui, h quadrado menos 2hr mais r ao quadrado mais r ao quadrado vezes h. Coloquei 2 parênteses que eu devo fazer jogo de sinal, tá? Então, olha, fazendo jogo de sinal para não escrever tudo de novo, aqui vai ficar menos, esse vai ficar mais, e esse vai ficar menos. Ok? Já fiz o jogo de sinal. Agora eu consigo cancelar esse com esse. E vai ficar o volume que depende de h, π sobre 3. Olha, esse vezes esse, menos h ao cubo, e esse vezes esse, 2h ao quadrado r. Tudo bem? Tá? Então tá aí nosso polinômio. Agora a gente pode reescrever ele aqui. VR. Não vou reescrever, vou deixar assim mesmo. E já vou derivar. Então, olha, já tem a fórmula do volume, que é um polinômio de grau 3, tá bom? O que é que a gente tem que ir atrás agora? Derivar igual a zero, porque eu tenho que achar quem?
ponto crítico. E depois eu tenho que determinar se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Eu quero que seja ponto de máximo, tá? Então, vamos derivar igual a zero. Derivada aqui é igual. Isso aqui é constante, né? Então, eu vou derivar só o que tem aqui dentro, tá? Vai ficar π sobre 3. Aqui vai ficar menos 3h². E derivar isso aqui, vai ficar 4hr. Tá bom? Então tá aí, já derivei, agora eu vou igualar a zero, tá? Então, igualando a zero. Olha, se eu igualo isso aqui a zero, essa constante passa dividindo vai dar zero, tá? Então, só preciso analisar isso aqui. Vai ficar menos 3h² mais 4hr, isso é igual a zero, tá? Posso colocar aqui o h em evidência. Vai ficar menos 3h mais 4r, está dando zero. Olha, se esse produto dá zero, significa que um dos dois é zero, né? Então, h zero. Esse aqui a gente descarta, né? Por que a gente descarta? Porque se o h for zero, então sumiu o cone, né? O cone foi embora. Então não serve. E a segunda opção é isso aqui ser zero. Menos 3h mais 4r igual a zero. Aí você passa o 3h para lá, vai ficar 4r igual a 3h. E passa o 3 dividindo, vai ficar 4r sobre 3. Esse é o valor do h. Tá? Então, o h tem que ter esse valor. 4/3 do raio. Tá? Agora, vamos determinar se, com h com esse tamanho, se é suficiente. Tá? Se ele tiver esse tamanho, o que vai acontecer com o volume? Então, eu pego a derivada e derivo novamente. Ou você faz da forma que o Paulo tinha dito. Analisa o sinal da derivada. Vamos lá. Vamos fazer pelos dois passos. Primeiro, teste da primeira derivada. Tá bom? Os dois caminhos que tu podes ter. Vamos lá, teste da primeira derivada. Vamos analisar a derivada. Quem são as raízes da derivada? As raízes da derivada são 0 e 4/3 de r. 4/3 de r é um valor positivo, tá? Então, 0 e 4/3 de r. Olha, está aqui a derivada. Isso aqui não é um polinômio de grau 2? Onde o coeficiente do maior grau é negativo. Então, concavidade para baixo, tá? Então, significa que aqui o sinal é negativo, aqui o sinal é positivo e aqui o sinal é negativo. Tá bom? Esse carinha aqui, você descartou, né? Esse cara foi descartado. E esse aqui foi o escolhido, tá? Esse é o que faz sentido, tá bom? O sinal da derivada positivo, depois negativo. Significa que ela é crescente, depois ela é decrescente. Então, esse cara é ponto de máximo. É máximo pelo teste da primeira derivada. Se tu me fizer isso na prova, escreveu aqui, ó, teste da primeira derivada, já colocou os sinais da derivada lá, já marcou aqui, disse que é máximo, já está aceito. Não precisa escrever todos os detalhes. Claro, se você escrever todos os detalhes também fica ótimo para entender, tá? Mas assim já dá para entender. Beleza? Vamos agora pela segunda forma de fazer. A segunda forma é o teste da segunda derivada. V duas linhas de H é igual π sobre 3, derivada desse cara, menos 6H. Menos 6H. E derivada desse,
dá 4R. Certo? Aí tu precisa substituir esse cara, tá? Substituir aqui. A segunda derivada de 4/3 de R é igual a π sobre 3 menos 6 vezes o H. 4/3 de R mais 4R. Olha, isso aqui vai dar 2, né? 2 vezes 4 dá 8, vai dar menos 8R. Com 4R vai dar menos 4R. Então, isso aqui vai dar menos 4R π sobre 3. Se o sinal deu negativo, o ponto é de máximo. Então, bateu. Tá? Negativo, ponto de máximo. Tá bom? Queres continuar analisando o problema? Tá, mas o que foi que eu achei mesmo? Bem, tu achaste isso aqui, ó. 4/3 de R. Lá, geometricamente, significa o quê? Significa o seguinte, que se você quiser pegar o raio, tá aqui o raio, tá? Se você quiser pegar esse raio e você quiser dividir o raio em 3 partes, iguais, claro. Se divide o raio em 3 partes, você pensa, isso aqui é 1/3, isso aqui é 1/3, isso aqui é 1/3. Tá bom? Então, esse com mais esse, 1/3 com mais 1/3 dá 2/3. Com mais 1/3, 3/3. Só que a sua resposta é 4/3. Então, quer dizer que você anda mais um pedaço desse igual para cá, ó. Então, mais um pedaço igual. É aqui que está o maior volume. Entendeu? Tá bom? 1/3 do raio, 2/3, 3/3, 4/3 do raio. Então, se eu tiver essa altura, vai ser o maior volume que eu vou ter. Beleza? Então, não pode ir muito lá embaixo na esfera. Tá? Se você for muito lá embaixo, o volume não vai ser o maior possível. Tá bom? Ficou claro? Tá? Diga. Sim. Não, mas nesse caso é triângulo retângulo, né? Então, isso. Tá bom? Ficou claro, gente? Então, esse foi o nosso problema 2. Vamos para o nosso problema 3. Problema 3, eu te digo o seguinte, olha. Encontre o ponto sobre a parábola mais próximo desse ponto, tá? A gente faz questão de trazer esse tipo de problema para vocês, porque já causa estranheza. Quando você olha um negócio desse, você já pensa assim, peraí, mas não é nem função. A primeira coisa que você olha, né? Não é nem função, né? Mas isso não te impede de fazer contas, tá? Lembre-se, função é uma coisa idealizada, tá? Idealizada para se ensinar. Não quer dizer que os gráficos não possam ser assim, ok? Pode ser assim, só que você pode enxergar aí que é uma função que depende da variável y e não da variável x. Então, se você está olhando dependendo da variável y, então você não tem que olhar para cima, você tem que olhar para o lado, tá? A sua visão não é para cima, sua visão tem que ser para o lado e vai continuar sendo função, tá? Vamos lá. Caprichem na prova de vocês, hein? Escrevam tudo o que vocês sabem. Do conteúdo, tá? Não vão escrever lá, se eu vou colocar aqui o quadrado da soma para o professor. Vai que ele me pontua. Vamos lá, olha para cá. Então, ó, eu tenho esse problema agora, que eu te dou essa parábola, tá? Então, você pode enxergar essa parábola, passa o 2 para cá, você pode enxergar ela como sendo x
igual a y² sobre 2. Então, você pode enxergar isso como sendo uma função de y, que é y sobre 2, tá? Você pode enxergar assim. Então, o gráfico você olha para o lado, e não para cima, tá? A pergunta é a seguinte, olha. Existe o ponto 1, 4, tá? O ponto 1, 4 não pertence a essa parábola. Se você pega o x1, substitui aqui. Vai dar 2 vezes 1, vai dar 2. Então, o y seria a raiz de 2. A raiz de 2 é 1,4 e alguma coisa, tá? Então, aqui é a raiz de 2, que está bem abaixo do 4, tá bom? Então, o 4 está lá fora. Bem, o 4 estando aí fora, eu quero saber... Projeta lá, por favor. Eu quero saber no problema, diz o seguinte, ó, encontre o ponto sobre a parábola mais próximo desse ponto, tá? Então, olha para cá. A pergunta é, quem é o cara que eu vou procurar aqui que está o mais perto possível desse ponto? Será se eu vou procurar nesse ramo da parábola? Claramente, nesse ramo estão os pontos mais distantes, tá? Então, eu sei que a resposta está por aqui, tá? Parece meio evidente que não é a origem, né? Pelo desenho parece muito evidente que não é a origem. Pelo desenho também, parece muito evidente que não é um cara que está lá para frente, tá? Então, é alguém que está por essa região aqui, tá? Quem é esse alguém é que a gente quer determinar, tá bom? Então, a distância entre dois pontos, a menor distância é determinada pelo quê? Pelo quê? Pelo um segmento de reta, né? A distância entre dois pontos, beleza? Essa função aqui, ela não é derivável? Ela é derivável. Então, eu vou falar umas coisas que vocês não vão usar, mas que vocês vão precisar muito em cálculo daqui para frente. É o seguinte, se ela é derivável, quer dizer que em todos os pontos dela, dá para eu calcular a derivada. Se eu consigo calcular a derivada em todos os pontos dela, então significa também que é possível ter reta tangente em todos os pontos dela, certo? Tendo reta tangente em todos os pontos dela, suponha esse ponto aqui, tenha aqui a reta tangente. Suponha que esse ponto seja a resposta, tá? E nele tem a reta tangente, tá? Vai existir aqui o segmento que é o menor possível, tá bom? Eu pergunto, que ângulo você acha que é esse? Quanto? 90 graus, tá? Então, vai chegar uma hora em que vocês não vão pensar na distância, mas vocês vão pensar assim, cara, se eu sei a reta tangente, basta eu pegar uma reta que é perpendicular a ela que eu resolvo a parada. Tá entendendo? Se eu conseguir essa reta que é perpendicular, vai resolver o problema. Qual é a relação dos coeficientes angulares entre a reta tangente e a reta perpendicular a ela? O produto dos coeficientes angulares é quanto? Menos 1. É zero quando você fizer algo na álgebra linear, que é quando você tem vetores perpendiculares, se você faz o quê? O produto escalar entre eles que dá zero, tá? Então, você pode também pensar nisso. O vetor diretor dessa reta é perpendicular ao vetor diretor dessa reta. Tá bom? Você pode pensar nisso também, tá? Muito bem, então vamos resolver o problema. Então, olha, esse cara aqui é um XY, certo? E esse cara aqui é um 4. Eu quero a distância mínima entre eles aí. Então, você concorda que existe um triângulo bem aqui? Sim ou não?
É esse triângulo que eu quero que vocês achem na prova, tá? Vocês têm que conseguir visualizar esse triângulo. Então, vamos colocar ele aqui. Tá aí o triângulo. Lá em cima vai estar o ponto 1, 4. Esse aqui é o ponto 1, 4. Esse aqui é o ponto que resolve o meu problema. É o XY. Ele é a solução do problema. Tá? Eu te pergunto, quanto é esse tamanho aqui? Quanto é esse tamanho? É x menos 1. Tudo bem? Ficou claro? Porque esse cara aqui não é o x? Então, se eu quero isso, eu olho para o todo, que é x, e retiro esse pedaço que é 1. Vai ficar x menos 1. Então, isso aqui é x menos 1. Tá? Quem é esse cara? Esse cara é esse pedaço aqui. Quem é? Que é esse tamanho. É o todo, que é 4, menos esse pedaço. Quem é esse pedaço? É o y. Tudo bem? Ficou claro? Enxergou? Deu para enxergar isso? Tá? Então, isso aqui é 4 menos y. Quem é esse cara? Quem é esse cara? É a distância. E não é esse cara que a gente quer que seja o mínimo possível? É o menor possível, é essa distância. Então, quem nós queremos minimizar é a distância. Tá? Agora há pouco nós tínhamos dois problemas de volume. Nós queríamos maximizar eles. Então, nós olhamos... Por que a gente olhou para a fórmula do volume do cilindro? Porque a gente queria o volume máximo do cilindro. Então, a gente foi para a fórmula do volume. A gente queria o volume máximo do cone. Então, a gente foi para a fórmula do volume do cone. Aqui o que nós queremos é a distância mínima. Então, eu tenho que ver o quê? Qual é a função? Qual é a função? É a função distância da geometria analítica. Como é que se calcula a distância? Entre dois pontos. É a raiz quadrada, concorda? Do x de um menos o x do outro ao quadrado, mais o y do um menos o y do outro ao quadrado. Tá? Assim que se calcula a distância no R2. Se for no R3, acrescenta mais coisas. Tá? Então, muito bem. Então, nós já sabemos que a nossa função é a função distância. Mas pensar na função distância não é a mesma coisa que aplicar o teorema de Pitágoras aqui? É ou não é? Então, vai ficar d ao quadrado é igual x menos 1 ao quadrado mais 4 menos y ao quadrado. Ok? Esse quadrado passa em forma de raiz. E isso aqui é exatamente a distância. Tá? Mas olha, se eu passar esse cara para lá em forma de raiz, eu terei uma função d que depende de x e y, e quando eu fizer o processo de derivação, eu vou ter que derivar uma raiz, não vou? Jogo o meio para frente, vai aparecer uma raiz embaixo. Meio chato fazer essas coisas, né? Sempre que a gente puder evitar isso, a gente evita, tá? E a gente pode evitar aqui. Porque se você tem a raiz de uma coisa e você quer minimizar isso, não é a mesma coisa que minimizar a coisa? Quanto menor for a coisa, vai ser menor a raiz da coisa. Concorda? Então, ao invés de eu olhar para a raiz disso, eu olho só o que tem lá dentro. Tá? Então, ao invés de minimizar d, eu vou minimizar d ao quadrado. Ficou claro? Tá? Então, pronto. Então, vamos minimizar d ao quadrado.
Vamos desenvolver aqui. Tá, então vai ficar assim, ó. D ao quadrado é igual x menos 1 ao quadrado mais 4 menos y ao quadrado. Agora, o d eu vou chamar de outra função, tá? Vou chamar de função f, por exemplo. Função f, e essa função f, ela depende de x e depende de y, x menos 1 ao quadrado mais 4 menos y ao quadrado. Como é que eu faço agora para me livrar de uma das variáveis? Não vou fazer. Esqueci seu nome. Sofia. A Sofia está sugerindo fazer derivação implícita. Não vão fazer derivação implícita por quê? Porque é uma função que depende de x e y. Então, isso aqui eu iria enxergar como sendo um z. Então, seria 3 variáveis. A gente já está saindo de cálculo 1, a gente não quer isso. Substitui como? Perfeito. Olha, quem é o x? O x é y² sobre 2. Tá? Então, ao invés de eu enxergar aqui x, eu vou enxergar como y² sobre 2. Aí sim, eu teria uma função que vai depender só de y. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. Isso aqui vai ficar y² sobre 2 menos 1, isso ao quadrado, mais 4 menos y ao quadrado. Então, isso aqui é uma função que só depende de y, tá? Então, vou chamar ela de g. G depende só de y. Tudo bem? Tá? Mas essa função g, ela é o quê? Ela é aquilo que está dentro da raiz. Se eu conseguir minimizar isso, eu minimizo a raiz. Tá? Como é que eu faço agora? Derivo e igual a zero. Eu vou achar o ponto crítico dessa função. Ok? Vamos fazer isso. Mas isso aí é um polinômio, né? Se é polinômio, a gente sabe derivar. Então, derivando g. Derivada disso aqui, ó. Eu não vou distribuir o quadrado, eu vou derivar logo, tá? Derivada disso. Jogo 2 para frente. Y² sobre 2 menos 1. Aí aplico a regra da cadeia. Vezes isso, que é 2 veio para frente, cancela com esse 2, vai ficar só o y. Tá? Mais. Derivada desse, o 2 vai para frente. 4 menos y, vezes a derivada do que tem aqui dentro, que é menos 1, tá? Derivada de 4 é 0, derivada de menos y é menos 1. Tá bom? Eu quero que isso seja igual a 0, tá? Então, você quer que isso aqui seja 0. Olha, eu vou pegar esse cara aqui, que está negativo, né? Vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Vai ficar assim, ó. 2, 4 menos y é igual a 2y, y² sobre 2 menos 1. Tá? Dá para cancelar aqui o 2, ó. E vou distribuir aqui. Vai ficar 4 menos y é igual a esse vezes esse vai dar y³ sobre 2. E esse vezes esse dá menos y. Tá bom? Olha, dá para cancelar o y. Estão de lados contrários com o mesmo sinal, tá? O 2 está dividindo e passa multiplicando. Vai ficar 8 é igual a y ao cubo. Então, esse y é 2. Achei o y. Se eu acho o y, eu consigo saber que é um x, né? Certo? Porque eu tenho essa relação bem aqui, ó. Tá? O y é 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu acho que o x também é 2. Tá? Isso aqui é igual ao x.
Só resta saber se esse cara realmente é ponto de mínimo. Vamos ver se é ponto de mínimo. A derivada está aqui. Dá para analisar rápido o sinal? Vamos tentar melhorar essa cara dela aqui. Vamos ver se a gente consegue analisar o sinal da derivada. Vamos pegar a derivada. Vamos arrumar ela aqui. Esse vezes esse vai dar y ao quadrado. Só que tem esse y, né? Então vai dar y ao cubo. Tá bom? Esse vezes esse dá menos 2, vai dar menos 2y. Esse vezes esse vai dar 8, só que está menos 8. E esse vezes esse dá menos 2y, com esse menos vai dar mais 2y. Tá bom? Então cancela aqui. Vai ficar g' de y é igual a y ao cubo menos 8. Então, essa é a cara mesmo da primeira derivada, tá? E aí? Que coisa bacana. Oi? Essa é a primeira derivada, tá? Aí você vai agora para a segunda derivada. A segunda derivada dela a derivada disso aqui é 3y ao quadrado. E a derivada disso dá 0. Então, o seu y não é um número positivo? Quando você substituir aqui, vai dar maior que 0, vai dar positivo. Se é positivo, então o ponto é de mínimo, que é o que a gente quer. Tá bom? Então, duas linhas G2, vai dar 4, vai dar 12, que é maior que 0. Logo, o ponto é de mínimo. Que é o que a gente queria mesmo. Tá bom? Então, o ponto mais perto, o ponto que está na parábola, que é o mais perto possível do 1, 4, é o ponto 2, 2. Tá? Essa é a solução do problema. Próximo problema. Determine uma reta tangente ao gráfico de modo que a distância da origem a ela seja a menor possível. Eu vou colocar aqui, esse aí é o problema 4. Problema 4. Eu te dou agora uma parábola de concavidade para baixo. Tangente ao gráfico, de modo que a distância para a origem. Tá. Pode olhar para cá agora. Menos x quadrado. Olha lá, a gente não vai fazer. Vou te dar a ideia de como fazer. Pode projetar aqui o quadro, por favor. Olha, eu te dou essa parábola. Tá? A parábola é 1 menos x quadrado. 1 menos x quadrado é concavidade para baixo e passa pelo 1. Tá bom? Muito bem. Quem são as raízes aqui mesmo? 1 e menos 1, certo? Olha, polinômio de grau 2 é sempre derivável, tá? Como é derivável, é possível determinar a reta tangente em todos os pontos, tá? Então, em qualquer canto aqui da parábola, você consegue determinar uma reta tangente. Por exemplo, aqui você vai ter uma reta tangente aqui. Tá? Essa reta tangente vai fazer isso. Aqui você vai ter uma reta tangente também. Tá? Aqui você vai ter uma reta tangente. Tá bom? Você consegue enxergar aí que a gente tem várias retas tangentes. Você vai ter infinitas retas tangentes. A pergunta é, dentre todas as retas tangentes, quais delas está mais perto da origem? Essa é a pergunta. Tá? Eu só mudei a linguagem.
A pergunta é equivalente a fazer o seguinte: qual ponto da parábola está mais perto da origem? É a mesma coisa. Lembra que eu falei sobre reta, tangente e distância? Eu preciso de uma reta que seja perpendicular a ela, tá? Então, perguntar qual reta tangente está mais perto da origem é perguntar qual ponto da parábola está mais perto da origem. Fiz questão de colocar essa para que tu compreendas que parábola não é uma semicircunferência, tá? Se fosse uma semicircunferência, suponha aqui menos 1 aqui. Se fosse uma semicircunferência, seria uma coisa aqui assim, perfeitinha, tá? E se eu perguntasse para você, qual ponto dessa semicircunferência está mais perto da origem? A resposta é todos. Todos os pontos estão a uma mesma distância da origem. Seria 1 essa distância, tá? Se fosse semicircunferência. Mas não é semicircunferência. É uma parábola, tá? Então, esse ponto está a uma distância 1. Esse ponto que é a raiz também está a uma distância 1. Esse ponto que é outra raiz também está a uma distância 1. Só que os caras que estão aqui entre esse e esse outro ponto, a distância não é 1. Entendeu? Pode ser maior, pode ser menor. Você tem que fazer a conta para saber quem são esses caras, tá? Muito provavelmente a parábola está por dentro da semicircunferência, tá? Deixa eu ver se dá para usar o GeoGebra aqui, rapidinho. Só para você ter certeza aqui, vou colocar aqui um x², não quero atualizar agora. x² mais y² igual a 1. Está aí a circunferência. Vou colocar 1 menos x². Está aí, ótimo. Está vendo lá? Então, a parábola ela está por dentro da circunferência. Então, vai ter ponto lá que está a uma distância da origem menor do que 1. Tá? Vai ter que determinar quem é esse ponto. Quantos resultados tu vai achar? 2 resultados, porque a parábola é simétrica. Vai ter um cara do lado direito e um cara do lado esquerdo. Tá bom? Então, bons estudos para vocês, boa prova na sexta-feira. Tá? Até a próxima semana. Tchau, tchau.